O vídeo de hoje é a continuação do vídeo da semana passada, sobre a reforma daquele apartamento de cobertura. Eu quero mostrar mais alguns pontos importantes de obra, além de discutir com vocês questões referentes a intervenções em fachada, que é sempre um ponto sensível quando a gente faz reforma em apartamentos. Em relação ao revestimento das alvenarias, nós vamos substituir tudo o que é parede, que existia uma cerâmica que é igual à cerâmica da fachada do prédio, foi tudo descascado. Onde é a alvenaria interna, né, que faz parte das paredes internas do apartamento, nós vamos colocar revestimentos novos e diferentes. Mas onde é a alvenaria que ainda é o volume da fachada, elas também foram todas descascadas, porque o prédio estava com um problema de pastilhas soltas, ocas começando a cair. O prédio tinha um estoque grande desse material, então nós descascamos 100% dessas paredes, mas vamos colocar a mesma pastilha da fachada. Aqui está a pastilha antiga do prédio e aqui a nova que a gente começou a assentar, seguindo a mesma paginação. Eu pedi para tomar bastante cuidado com essa quina, né, para que a gente tivesse pedras inteiras aqui. A partir daqui, essa placa cimentícia vai receber um outro material, uma textura especial para diferenciar o que é novo do que era a fachada antiga do prédio. Mas esse paredão inteiro, daqui para lá, vai ser revestido da pastilha. A paginação dessa pastilha ela tem que ser muito bem planejada e testada antes em obra. Aqui nós fizemos uma simulação da pastilha assentada com 8 milímetros de junta, que era a distância que já existia anteriormente. Mas, na hora que terminou, a última peça lá do final, ela não deu inteira. Ela teria que ser cortada. E a gente não quer isso. A gente quer que a terminação lá na ponta, mesmo sendo mais afastadinho, mais escondidinho, fique perfeita também. Então a gente vai eliminar e colocar um espaçador menor de 7 milímetros para que a gente tenha lá na pontinha de lá uma peça inteira e fique bacana. Ninguém vai ver lá de lá. Não importa, o arquiteto vai ver. As cerâmicas já foram quase todas substituídas. Olha lá, eles estão fazendo um rejuntamento agora. Aqui essa parte que é interna, que dá só para dentro do apartamento, a gente vai trocar o revestimento todo dessa parede, mas aqui é vista de fora, né, esse volume aqui da caixa de escada, da caixa d'água, a gente teve que respeitar o revestimento existente. Outro ponto que a gente precisa sempre estar atento também, quando a gente vai reformar a cobertura, são as interferências de fachada. A gente tem que tomar cuidado com isso. Esse guarda-corpo é original do prédio e a gente não pode mexer. Já existia um fechamento de policarbonato nessa cor meio fumê, que já está velho, já está desgastado. Ele seguia a linha desse toldo que a gente tinha aqui anteriormente. E nós vamos retirar esse policarbonato e colocar na frente um vidro fumê também, que vai de longe, assim, com um pouquinho de distância, você não percebe. O efeito que esse vidro dá vai ser o efeito que o policarbonato dava anteriormente. No último vídeo, a seguidora Suelen Carlotto me fez uma pergunta muito interessante sobre a fixação desse pilar no chão, porque eu comentei que a gente não poderia perfurar a manta de impermeabilização. Então agora eu vou mostrar como que o sistema foi montado. O pilar metálico, ele não chegou até o chão, a gente não precisou furar a manta para fixação dele. Existia uma mureta com aproximadamente 12 centímetros de altura e a manta asfáltica, ela não virava nessa mureta. A gente tirou o revestimento com cuidado para fazer a avaliação e olha só, vimos que não existia manta asfáltica. Então foi colocado um parabolt fixado nessa muretinha e o pilar encaixou nesse parabolt. Diquinha super legal para acabamento entre o gesso e a placa cimentícia. Nós descemos a placa cimentícia 3 centímetros abaixo da estrutura metálica, então a viga metálica está aqui, a placa cimentícia desceu mais 3 centímetros, suficientes para a gente embutir a tabica do gesso, que é aquela junta de dilatação. Essa tabica, ela tem formato de S, então essa pontinha do S, ela ficou para dentro, ela está engastada entre a viga e a placa cimentícia. Aí vem, faz o S, ele desce e o gesso ficou alinhado com a placa cimentícia, formando essa juntinha de dilatação que serve também como pingadeira, para essa água não escorrer e manchar o gesso.
Isso aqui, esse perfilzinho de alumínio branco é a tabica. A tabica tem um formato de S. A partezinha que vem de cima está embutida entre a placa cimentícia e a viga metálica. Essa aqui é a parte que faz a junta de dilatação e essa partezinha aqui do S sustenta, dá arremate à placa de gesso que chega aqui. A estrutura, no final das contas, ficou toda alinhada, a placa cimentícia com o gesso está alinhado, mas esse pedacinho da placa serve de pingadeira. A água vem e ela não consegue vencer esse vão para chegar no gesso. Ela chega aqui, tenta fazer a curvinha e pinga de volta para baixo. Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste com a água? Vamos. Ah lá, olha a água pingando, tentando entrar e não consegue. Ó, quando ela vira, ela cai. Isso é a pingadeira. Outra questão, que foi uma novela nessa obra, foi a caixa de gordura dessa pia. Eu vou contar para vocês o meu posicionamento e depois quero a opinião de vocês, quero saber o que vocês fariam no meu lugar. Posso levantar? Lentamente. Já existia uma pia nessa parede que foi entregue pela construtora da obra. Em prédio, a gente não tem as caixas de gordura dentro dos apartamentos. As caixas de gordura, elas ficam lá embaixo na garagem. Então, da mesma forma que a pia da cozinha do apartamento, que está lá no primeiro andar, está conectada à caixa de gordura da garagem, essa pia que existia nessa parede aqui de cima também está conectada na caixa de gordura que está na garagem. A engenheira da obra sugeriu para o cliente que ele colocasse uma caixa de gordura para essa pia, como um cuidado a mais, já que a gente teria churrasqueira, enfim, ia mexer com coisas mais gordurosas aqui em cima. A caixa de gordura foi colocada e olha o problemão que a gente encontrou. Primeira questão, ela é muito grande, ela tem esses braços parecendo um polvo. Isso matou a nossa marcenaria. Aqui onde nós teríamos 3 gavetões embaixo do armário, já não é possível ter gavetão. Segundo ponto, nós temos uma cuba grande, uma cuba tripla, sendo que uma das laterais é alimentada por um triturador, que vai ser a cuba mais utilizada. Essa água, esse esgoto desse triturador, ele não pode ser jogado na caixa de gordura, porque o triturador ele tem uma pressão muito grande e ele ia danificar esse sistema, ele ia fazer essa caixa de gordura explodir. Então, já que essa caixa de gordura ela iria alimentar só metade da cuba, no final das contas a gente achou que não tinha sentido e optamos por remover essa caixa de gordura e jogar o esgoto, conectar esse esgoto na tubulação existente que vai cair lá na caixa de gordura da garagem. Se gostou das dicas de obra e se está curioso para ver o resultado final dessa reforma, me fala aqui nos comentários, dá um like e se liga por aqui.